Olá pessoas, tudo certinho com vocês? Tudo em ordem? Na aula de hoje daremos sequência ao nosso estudo referente à obra bimestral, fazendo a discussão dos capítulos 11 a 16. Serão apontadas algumas características, alguns pontos relevantes dentro dessa obra e, com base nisso, nós desenvolveremos alguns conceitos. Vamos então para a obra. Primeiramente, no capítulo 11, nós temos aparentemente o sumiço da menina Safá e do seu irmão Amin, tá? E esse desaparecimento ele vai desencadear um pouco mais à frente na história um fato bastante relevante, que é a saída do menino Galib da Turquia, da Síria, tá? Da região fronteiriça, em direção à Turquia. E praticamente nós vamos ter ali como uma casualidade havendo essa saída e entrada no outro país. Vocês vão encontrar ali a descrição dessa saída ou desse fato a partir da página 97, 98. Então nós temos ali essa fuga dentro da região fronteiriça, né, acontecendo praticamente como uma casualidade, devido à busca do Galib por encontrar a Safá, devolver a ela uma bolsa e tal, acabam acontecendo algumas coisas que resultam na saída da Síria e entrada na Turquia. É interessante nós observarmos a preocupação do menino Galib, como já foi falado em momentos anteriores, até mesmo esse sentimentalismo desenvolvido por ele em relação a essa amiga. Tá? Aparentemente você tem ali uma aproximação no sentido de amizade, mas por algumas falas, algumas construções, nós podemos perceber ali que há algo de sentimental acontecendo entre eles. Tanto é que ali na página 94, nós temos alguma reflexão promovida pelo menino Galib, tá? Em que ele se pergunta: penso em Safa e a mim. Para onde terão ido? Tá? É essa pergunta ali que vai acabar desenrolando ali essa busca, né, do Galib pela sua amiga. Na sequência, nós vamos ter ali, como já dito, toda essa narrativa do acontecimento, saída da Síria, em direção à Turquia, e isso não é nada planejado, não é nada pensado, não é nada programado, né? Acaba acontecendo ali de uma maneira, digamos assim, ao acaso, né? Devido a uma pequena confusão ou a uma confusão, né, promovida pelo Galib, num ato pensado ou não pensado, né, nós vamos ter ali a saída. E quando ele se dá conta, quando ele volta a si, começa a perceber o contexto que o cerca, ele se depara com esse detalhe da fuga, tá, do passar a fronteira. Inclusive, nós temos ali essa ideia dizendo, né, que a atitude do Galib, e aí eu sugiro, quem não fez a leitura, que volte e leia com atenção esse capítulo, para vocês entenderem qual foi essa ação. Essa atitude dele não beneficiou apenas a ele, mas sim a um grupo, né, a outras pessoas, que fazem, né, até mesmo uma espécie de um agradecimento ao menino Galib por ter sido facilitada a saída do território sírio. Lá na página número 100, nós temos ali uma fala, onde é dito: não sei o que você fez, diz ele, né? O homem com o qual o Galib estava conversando. Mas abriu uma chance para nós. Corremos na sua cola, através da fronteira para fora da Síria, para dentro da Turquia. E aí nós vamos ter todo esse desenrolar ocorrendo. É interessante nós observarmos esse sentimento, esse misto de sensações que acontecem ao longo dos capítulos. Tá? Então nós temos agora o afastamento do menino Galib de sua família, e esse afastamento vai gerar muita saudade, muita reflexão, muita busca, tá? Por satisfazer um sentimento que até então estava uma parte dele que havia ficado incompleta, devido à família ter ficado no território sírio.
A partir da página 104, nós temos, tá, essa evidência sobre a reflexão com relação à família. E essa reflexão trazendo, tá, lembranças, trazendo saudades, trazendo sentimentos ao menino Galib. Ele acaba se deparando ali, né, com essa lembrança da família, tristeza por estar longe da família, ao mesmo tempo alegria por ter conseguido ultrapassar a fronteira, porém essa alegria ela é muito menor porque ele está sozinho, né? Embora apareçam alguns personagens, até mesmo a família e tal, que promovam ou tentem dar a ele uma melhor condição nessa situação toda, mas ele não se sente pleno, não se sente feliz, dada a ausência da família, como já mencionado. É interessante nós observarmos ali a importância dada à expressão corporal, ao olhar e tudo mais. Se vocês observarem na página 111, né, nós temos uma fala ali onde é dito: muitas palavras que nunca chegaram aos seus lábios estão escritas em seus olhos. E aí nós podemos pensar, né, na ideia de que o olhar, os olhos são a janela da alma, né, como alguns falam, justamente porque você pode estar triste, pode estar chateado, pode estar nervoso, etc., e não expressar isso em ações, em gestos, em palavras. Mas provavelmente o olhar denunciará toda essa situação. Tá? O saudosismo, ou seja, essa lembrança, essa saudade dos que ficaram no outro lado da fronteira, perpassa ali, permeia, né, essa sequência toda de capítulos. Até que, dentro ali do capítulo número 12, nós temos o Galib junto com uma outra família, chegando a um centro de cuidados para refugiados. E ali vão ser feitos ou vão ser colocados cuidados para o menino. Cuidar dos seus pés, cuidar da sua respiração, dos seus pulmões e etc. Interessante nós observarmos, de novo, né, essa questão do cuidado, e aí muitas vezes o Galib vai lembrar do seu pai cuidando dos seus ferimentos, dos pés e tal, né, dos pés do menino, dada a bomba ou a explosão que ocorreu lá no início da história, né? E também nós observarmos o saudosismo com relação à família, certo? Lá na página 118, 119, nós temos a narração, digamos assim, desse presente. Né? Então, Galib sozinho, triste, chateado, preocupado, como estará sua família e etc., acaba recebendo um presente. Tá? Para muitos, talvez isso não seja de fato um presente, um agasalho, um tênis, tá? Mas para ele, na situação em que ele estava, na situação em que ele se encontra, aquilo era uma verdadeira riqueza, certo? Basta nós olharmos ali, por exemplo, a importância dada à água. Tá? A água, aqui dentro da história, nós vamos ter ali essa relevância muito grande, visto que, tá, durante o percurso feito por ele, com a família e sem a família, era algo que bastante escasso. Dentro desse capítulo número 13, nós vamos ter o encontro, tá, do menino Galib com a sua amiga Safá e o irmão dela, o Amin. E é interessante nós observarmos que nesse reencontro algumas coisas, né, surgem. Reacende aquele sentimento, aquele apreço do Galib pela amiga, mas também nós vamos ter ali, a partir do capítulo 14, toda uma narrativa de que esse encontro ele não foi apenas positivo, ele não foi apenas bom, mas ele teve um componente negativo, porque afinal de contas o Galib percebe que devido a Safa ter fugido com ela e o irmão, abandonado a família, e essa busca por devolver a bolsa pela Safa e etc., resultou na separação do Galib e da sua família, tá? Ao mesmo tempo que nós temos a alegria pelo reencontro, nós temos essa tristeza, essa melancolia, esse sentimento negativo, tá? Dentro dessa situação toda, né, o reencontro acontece quando eles estão tomando uma refeição, e aí o Galib de longe olha e percebe aquele olhar,
aquela pessoa conhecida, aqueles cabelos negros, enfim, todo um conjunto, né, que torna claro e torna evidente que se trata da menina Safa, e aí ele é colocado em confronto, né? Ou seja, ele precisa conversar com ela, ele está feliz por encontrá-la, mas ao mesmo tempo ele está triste, chateado, bravo, nervoso, porque afinal de contas, direto ou indiretamente, ela é vista como alguém responsável pela separação e pelo menino não ter notícia ali da sua família, dos seus irmãos e etc. Tá? Bom, finalizando o capítulo 14, nós encontramos ali a Safa mencionando que a fuga dela aconteceu ao acaso. Tá? E tem toda a descrição ali de em que circunstâncias se deu essa fuga. E é interessante nós observarmos que, ao ouvir isso, o Galibe percebe que, opa, peraí, a minha situação é muito parecida com a dela. Foi algo ao acaso, né? Não foi nada premeditado, não foi nada planejado, mas ao acaso aconteceu essa fuga, essa saída, essa separação. E é interessante nós observarmos no final do capítulo 14, quando se diz assim: sua partida não foi planejada, não era para ser dessa maneira. Minha raiva desapareceu. Em seu lugar entraram a compreensão e uma tristeza prolongada. Né? Então, ao mesmo tempo que o protagonista, o Galibe, estava nervoso, bravo, indignado, porque afinal de contas, na busca por Safa, ele acabou perdendo o contato com a sua família, atravessando a fronteira, toda uma série de coisas acontecendo. Após esse diálogo e o esclarecimento, ele percebe que, assim como para ele foi um fato casual ter saído da Síria, adentrado a Turquia e se separado, não havia tido um planejamento disso, tá? Quebrou ali com as expectativas, com o plano da família. Para a menina Safa foi a mesma coisa, né? Então não foi nada planejado. Dentro desse ambiente em que o Galipe foi levado, para o qual o Galipe foi levado, nós temos ali ele desfrutando de um local para descansar, dormir, tratamento médico, alimentação, amizades e etc. E a partir do capítulo 15, nós vamos ter ali a descrição, né, ou a narração, melhor dizendo, do dia a dia dele na escola. Né? Então você tem alguns lampejos, algumas pinceladas ali sobre o que era, como era essa escola, o que era ensinado, a mistura de povos, de pessoas que ali havia. Tá? E aí, um detalhe importante é nós observarmos a questão, né, das práticas dentro da sala. Então, ali é dito que, devido a essa defasagem de conteúdo, essa diferença de língua e etc., o professor ali ele acabava focando na composição de histórias. Então, que os alunos colocassem suas histórias, seus desejos, suas lembranças no papel, e com isso tornasse, né, mais claro o aprendizado ou até mesmo essa ordenação das ideias. Interessante na página 130 nós observarmos as lembranças, né, que de novo, como já destacado, permeiam esse pensamento, essa personalidade do Galibe. Tá? E aí diz o texto: sinto falta de tudo que tinha na Síria, minha casa, meus amigos, meus tios e tias, meus primos, das ruas, dos mercados, das lojas e do bando de garotinhos que brincava nas nossas ruas. Sinto falta da minha família. Tá? E aí nós temos um capítulo bem emocionante, um capítulo bem denso de situações, de momentos, porque junto a essa lembrança, junto a esse ato inédito de voltar a frequentar a escola, anteriormente ter reencontrado a sua antiga colega e tal, nós vamos ter ali o reencontro do Galibe com a sua família. Reencontro esse emocionante? Com certeza, já que a princípio, né, e conhecendo um pouco sobre esse contexto de separação, de refugiados, etc., normalmente, né, ou é muito difícil haver o reencontro. E é nesse capítulo que nós temos o reencontro da família do Galibe com o menino Galibe. Tá?
E aí nós vamos ter todo um diálogo ali acontecendo. Eu diria assim, sugiro que vocês, quem não leu, leia, quem já leu, releia as páginas 131 até a 136. Essa narrativa do reencontro, ao mesmo tempo que nós temos algo alegre, nós temos algo triste, porque acontece a morte de um dos componentes ali da família, tá? Ao mesmo tempo que nós temos passagens extremamente poéticas, líricas, demonstrando ali essa aproximação entre o Galib, sua mãe, essa preocupação da mãe com o filho, da irmã, né, da Bushra, com o encontrar o irmão, nós temos isso sofrendo interferência da tristeza, da melancolia, da preocupação, seja com o irmão que está adoentado, que está sob tratamentos médicos, ou sobre a pessoa que acabou falecendo nessa caminhada toda. Galib se culpa por essa morte? Se culpa, justamente porque, para ele, se ele não tivesse promovido acabado se envolvendo nessa confusão, essa separação da família e tal, a pessoa provavelmente estaria viva. Mas, né, o próprio pai, digamos assim, acalma esse coração, tranquiliza, dizendo: não, meu filho, não foi culpa sua. Tá? A motivação da morte, o que aconteceu ali, foi uma fatalidade, ou, né, algo que já estava previamente descrito, né, ou sendo esperado, ok? No capítulo 16, nós temos o irmão do Galib recebendo alta, recebendo ali o presente, o uniforme, tênis e tal, conforme havia sido prometido. E nós temos um capítulo, de novo, bastante tenso, de ações, de situações, de questionamento e de reflexões. Principalmente reflexões em torno do que significa a família, do que significa a vida e também essa noção da convivência, né? Da convivência com o outro. E é interessante nós observarmos ali que quando o Galib e a sua família vão para um determinado local em que os curdos estavam colocados, estavam alocados e tal, nós temos ali essa noção de que, né, da divisão da barraca, em que eles vão ficar morando por um tempo, vão ficar alojados. E aí, muitas pessoas sofrem o mesmo processo, sofrem os mesmos problemas, mas não respeitam e não valorizam o outro, né? Acabam tentando tirar uma vantagem, digamos assim, que é o que a história vai contar ali sobre um grupo que é o mais antigo, essa barraca e tal, e se acha dona do pedaço, né? Bom, dentro ali desse capítulo 16, nós temos também a pergunta do Galib sobre como os pais atravessaram, se foi através ali dos atravessadores ou não. E a própria mãe, dos atravessadores ou contrabandistas, né? E a própria mãe demonstra ali que, de fato, eles pagaram alto preço para que houvesse essa travessia, para que houvesse essa facilitação, tá? Porém, nós temos, ao mesmo tempo em que é dito que custou um alto preço, algumas joias e tal, nós temos a mãe do Galib mostrando a importância que ele tem para a família. Lá na página 138 está dito assim: o ouro não é nada, Galib. Eu teria dado até a alma para te encontrar. E aí fica, né, essa passagem poética bastante bonita, demonstrando a relevância e a importância dele, do menino, para a família, mobilizando a todos para irem ao buscá-lo, localizá-lo e tal, mesmo não sendo certo esse reencontro. A preocupação do Galib se volta, né, justamente, e aí nós temos uma gangorra de sentimentos, digamos assim. Ora ele está alegre por estar com a família, ora ele pensa na perda, ora ele relembra do seu local antigo de vida, das brincadeiras, dos hábitos, dos amigos e etc. Um outro ponto importante e interessante de nós observarmos aqui é o uso feito das figuras de linguagem dentro desse capítulo, dentro dessa sequência, né? Então nós temos ali muitas comparações sendo feitas, nós temos personificações, nós temos ali
eufemismos, nós temos hipérboles e etc. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses nomes, essas figuras de linguagem que eu citei, vocês podem retornar à apostila número 3, né, e recordar o que nós falamos há algumas aulas atrás sobre essas figuras. Dois exemplos que eu quero destacar para vocês. Lá na página 145, diz assim: o desassossego dos últimos dias se dissipa como a névoa da manhã. Então percebam essa comparação que foi feita, né, entre o desassossego, ou seja, aquela sensação ruim dos últimos dias, estar se dissipando, ou seja, estar ficando mais clara esse sentimento, assim como a névoa da manhã, né, com o amanhecer, com o desenrolar da manhã, ela também dissipa-se, ela também se desfaz, ok? A razão principal para nós termos essa utilização das figuras de linguagem é justamente mostrar o trabalho artístico desenvolvido pelo romance, pelo livro o qual nós estamos lendo. Então, como se trata de um texto literário, de uma obra literária, haverá bastante influência desse trabalho com a linguagem, ok? Bom, meus caros, com isso chegamos ao final do capítulo 16. Eu procurei assim pegar alguns pontos principais para nós observarmos e pensarmos dentro da história, justamente para quê? Como incentivo à leitura de vocês. Não apenas que vocês se contentem com os vídeos, com esses comentários, mas que vocês busquem a obra. Nada é melhor do que você fazer a leitura integral da obra. Essa leitura trará várias informações, vários detalhes, vários aspectos interessantes, e sem falar que a história ela é ela é sensacional, justamente por quê? Porque demonstra, né, esse sentimento que para nós é distante de um refugiado, de uma saída de um país, a busca por um lugar de paz, de tranquilidade, de harmonia, né? Para nós isso é algo inimaginável, justamente porque, graças a Deus, nós não vivemos num contexto de guerra, de conflito e etc. E nós não precisamos sair daqui para outro país, para outro estado, para outra localidade, devido à violência, à morte, bombas, conflitos, etc. Então, a visão exposta dentro dessa obra, ela traz, né, como já foi citado, esse realismo do que significa ser uma pessoa que necessita deixar tudo, abandonar tudo, para buscar uma melhor condição de vida, uma melhor situação, né? Haver paz, haver tranquilidade, e isso sem perder vínculos familiares, sem perder o mais importante. É interessante também nós observarmos ali que, durante toda a condução feita dessa história, a realidade ela permeia o que nós estamos tendo ali. Lógico que há componente fictício? Há componente poético? Há. Mas também há um forte componente, um forte apelo ao real, né? Como já foi dito, aqui nós temos um exemplo de literatura engajada, né? Ou seja, a literatura que busca promover uma reflexão e trabalhar aspectos do contexto, né? Da realidade, porém pelos olhos do autor, né? E aí nós temos todo esse trabalho belíssimo feito aqui, de descrição, de narração, de situações, né? Trazendo essa dinamicidade da história, aliada ao sentimentalismo e, junto a isso, né, englobando, mostrando ali o que de fato importa, né? E qual é o valor de você defender certas ideias, qual é o valor de procurar viver em paz, conviver em paz, ter, né, essa perspectiva de um amanhã, de um futuro melhor. Ok? Meus caros, semana que vem, vocês têm aí na tela a próxima leitura, né? Então, páginas 146 a 199. Com isso, nós fechamos o livro desse bimestre, certo? E aí vale de novo aquela orientação. Quem não fez a leitura, quem está com a leitura atrasada, procura deixar em dia, procura fazer essas leituras justamente para quê? Para que vocês consigam desfrutar e perceber a beleza que há nesse texto, tá? Lembrando que o principal aqui
da leitura ou da busca dentro dessa obra é vocês perceberem a noção do que se trata essa travessia, do que se trata ser um refugiado, tá? E com isso, tá, trazer essa reflexão da importância que nós devemos dar à vida, a tudo aquilo que se apresenta, aos familiares e etc. Valorizar enquanto nós temos e não apenas após perdermos, ok? Um pedido que eu vou fazer para vocês. Finalizada a leitura até o capítulo 23, vocês vocês terão ali um capítulo extra, vamos chamar assim. O que poderia acontecer a Galib em seguida? Tá? Seria o capítulo 24. Façam a leitura, por gentileza, dessa sequência. E aí, por último, observem aqui esse último acréscimo ao livro, Crianças da Síria. E ao lerem ali, se vocês lembrarem dos personagens, vocês vão encontrar esses nomes aqui. E aí percebam, né, a adaptação que foi feita, a utilização dos nomes, tá? Nomes reais, nomes verídicos, verdadeiros, porém, na realidade, eles eram nomes que designavam certas pessoas, né? Eu não vou adiantar aqui que tipo de pessoas são, depois que vocês finalizarem a leitura, observem ali, e a maneira como eles são trazidos na história, como eles são utilizados, como são utilizadas essas pessoas dentro do enredo, ok? Meus queridos, ficamos por aqui. Semana que vem daremos sequência e aí finalizaremos essa obra com um trabalho, ok? Semana próxima eu passo as orientações bem certinho para vocês, mas lembrando de novo, nada substitui a leitura integral dos capítulos e da obra, ok? Esses vídeos são para apenas trazer alguns destaques, alguns pontos, alguns conceitos que são importantes para a leitura, porém, a leitura em si, ela não é substituída pelo vídeo. O vídeo é um complemento. Beleza? Meus caros, valeu, obrigado pela atenção. Quem não fez a leitura, de novo, faça, tá? E na semana que vem nós fecharemos a obra desse bimestre, ok? Aquele abraço e até o nosso próximo encontro.